E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar da epistemologia de Immanuel Kant. Primeiro, antes de começar, queria avisar que eu ia fazer só um vídeo sobre Kant, mas como eu estava percebendo que ia ficar muito gigante, aí eu decidi dividir em duas partes. Então nessa primeira parte eu vou falar da epistemologia, da teoria do conhecimento dele, principalmente na crítica da razão pura, e na outra parte eu vou falar sobre a ética e a questão da autonomia. Tá? Immanuel Kant foi um filósofo alemão do século XVIII. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Königsberg e ele viveu a vida toda dele lá. Ele saiu algumas vezes, né? Tem algumas pessoas que falam que ele nunca saiu de lá, ele saiu sim, mas ele viveu a vida toda dele lá naquela cidade. E chegou a ser professor universitário também nessa mesma cidade. A obra do Kant é dividida em duas partes: os escritos pré-críticos e os estudos críticos. O marco de divisão dessas duas fases da obra dele veio com uma obra chamada Crítica da Razão Pura, que é a primeira das três críticas importantes. Ele escreveu Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo, que são consideradas as três críticas, né, os livros mais importantes dele. O Kant estava plenamente consciente da polêmica entre os racionalistas e os empiristas. Ele costumava ter uma tendência muito mais racionalista nos primeiros estudos dele, mas como ele próprio relata, o David Hume fez ele despertar do sono dogmático. Então, a partir da leitura de David Hume, dos empiristas, ele começou a questionar a própria tendência racionalista de que ele era próximo. E ele passou um tempão tentando conciliar essas duas coisas. No seu livro A Crítica da Razão Pura, que é o que nós vamos falar hoje, ele tenta buscar qual que é o fundamento da metafísica, qual que é o fundamento desse tipo de conhecimento que os racionalistas tanto buscavam, né? E ele chega à conclusão de que o fundamento desse tipo de raciocínio é o que ele chama de síntese a priori. É um pensamento feito a partir de sínteses a priori. E ele tenta verificar se esse tipo de pensamento ele tem uma validade real, se ele pode ser verdadeiro e se ele pode ser científico. Então a primeira coisa que a gente vai precisar entender é o que significa esse sintético a priori. Então, primeiro, sobre o sintético, a gente vai entender aqui a diferença entre juízo sintético e juízo analítico. O juízo analítico é o tipo de afirmação no qual o predicado está contido no sujeito. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados. O quadrado é o sujeito, 4 lados, tem 4 lados, é o predicado. No caso, quando eu digo quadrado tem 4 lados, o predicado ele faz parte do sujeito, porque faz parte da definição de quadrado ter 4 lados. Se ele não tivesse 4 lados, não seria um quadrado. Então, quadrado tem 4 lados é um juízo analítico. Esse tipo de juízo ele não acrescenta nada, ele só evidencia algum aspecto do que já está lá posto. Esse tipo de juízo não constrói, não aumenta o conhecimento. E o juízo sintético é quando o predicado não está contido no sujeito, e aí você faz uma ligação entre sujeito e predicado que constrói alguma coisa, que aumenta o conhecimento. Por exemplo, quando eu digo o livro é azul, é uma afirmação diferente daquela do juízo analítico. Por quê? O azul não faz parte do conceito de livro. O livro pode ser de várias cores. Quando eu falo o livro é azul, eu estou trazendo uma informação a mais para a ideia de livro, que não estava lá. E outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre a priori e a posteriori. Quando Kant fala de conhecimento a posteriori, ele está falando do conhecimento que é derivado dos sentidos, daquilo que veio de fora do sujeito. E quando ele fala de conhecimento a priori, ou de conceito a priori,
são elementos ou conceitos que já estão no indivíduo. E aí ele faz meio que uma busca para entender quais são os conhecimentos a posteriori e a priori. De novo, exemplos. A posteriori, quando eu digo a árvore do jardim tem um pássaro, esse tipo de conhecimento eu só posso obter observando o mundo, então tem que vir de fora. Agora, quando eu digo 1 mais 1 é igual a 2, para o Kant, é um tipo de conhecimento que se utiliza de elementos que já estão no sujeito. 1 e 1 e o conceito de 2 são, digamos assim, conceitos do pensamento, que não necessariamente precisa ter uma observação de fora. Então, quando ele fala que a metafísica se fundamenta em juízos sintéticos a priori, ele está dizendo que a metafísica tenta construir raciocínios a partir do que ela tem já dentro do sujeito e que uma coisa é acrescentada à outra. Então, esse juízo sintético a priori. E aí, ele vai buscar dentro do indivíduo, do sujeito, quais são esses conceitos a priori. O que o sujeito tem dele mesmo que não dependem das coisas que vêm de fora, da experiência dos objetos de fora. E aí a primeira coisa que é importante para entender o Kant é que ele tem um conceito que é o de fenômeno. O fenômeno não é a mera percepção do mundo, não é só perceber o mundo. É entender que o modo como eu percebo o mundo não é o mundo do jeito que ele é em si mesmo. O modo como eu vejo as coisas não significa que aquelas coisas sejam daquele jeito que eu percebo. Existe no ato de perceber um elemento que vem do objeto, mas um elemento que também é do sujeito. O sujeito ajuda a construir a percepção. O sujeito não é neutro na hora da percepção. E esse objeto, do modo como ele aparece, é o que Kant chama de fenômeno. A gente não pode entender que o modo como eu vejo é como as coisas são em si mesmas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em alguns animais que conseguem ouvir sons que o nosso ouvido não consegue ouvir, a gente consegue ter uma ideia disso. Animais que conseguem ver outras cores, infravermelho, esse tipo de coisa, a nossa percepção não consegue captar isso, mas algumas outras conseguem. Então a gente não tem como saber como o objeto é em si mesmo, como o mundo é em si mesmo. A gente só sabe o modo como ele aparece para a gente. Ao contrário do fenômeno, então, é a coisa em si. Essa coisa em si é inacessível. A gente não tem acesso à coisa em si. O Kant também chama de númeno. E essa coisa em si, a gente pode pensar, a gente pode criar hipóteses, a gente pode utilizar desse conceito no nosso pensamento, só que a gente tem que ter a clareza de que não é acessível para a gente, não está dentro do que pode ser alguma coisa verificável, verdadeiro, científico. Então, nessa percepção do fenômeno, o Kant vai buscar o que tem do sujeito no fenômeno. Então, ele vai meio que fazer uma cisão. O fenômeno é o modo como o objeto aparece para mim, então tem um aspecto do objeto, tem um aspecto do sujeito. O Kant vai fazer um estudo de quais são esses elementos do sujeito que interferem tanto na percepção quanto no pensamento. O pensamento sobre as coisas do mundo também tem elementos que são do sujeito. Ele vai fazer o estudo disso. Ele vai dividir a parte que fala da sensibilidade, do perceber, na estética transcendental, e a parte que fala do pensamento na analítica transcendental. Quando aqui a gente fala de transcendental, para o Kant, não tem nada a ver com coisas que estão fora do mundo, que transcendem o mundo, não tem nada a ver. O transcendental para ele é o que possibilita o fenômeno e o pensamento. São os elementos a priori, ou seja, os elementos que estão dentro do sujeito, que não vieram de fora e que possibilitam um conhecimento, uma percepção do mundo. Então, na estética transcendental,
o Kant vai falar da intuição. E o que é a intuição? É essa percepção do mundo. Então tem que tomar cuidado porque intuição para outros filósofos significa outra coisa. E de novo, intuição não tem nada de místico aqui. Intuição é perceber o mundo de maneira imediata. Tá? Então, a estética transcendental vai falar da intuição e vai perceber quais são as formas da intuição, ou seja, quais são as formas que nós percebemos o mundo que estão dentro do sujeito. E aí, aqui é uma das partes mais interessantes. O Kant vai chegar à conclusão que tanto a ideia de tempo quanto a ideia de espaço não são coisas do mundo, não são coisas de fora. São coisas do sujeito. A gente organiza a nossa percepção através do conceito de tempo e de espaço. O conceito de tempo, ele organiza as coisas que são sucessivas, o que vem primeiro, depois. E o conceito de espaço organiza as coisas que são simultâneas, o que aparece ao mesmo tempo. Então, o tempo e o espaço, para o Kant, é o modo como o sujeito organiza o mundo à sua volta, organiza a sua percepção. E aí são as formas a priori da sensibilidade. O que significa isso? É o modo como o sujeito percebe a realidade organizando a partir desses conceitos que é interno dele, que não são do mundo. E na analítica transcendental, o Kant vai falar sobre quais são essas formas do pensamento, esses conceitos do pensamento. Primeiro ele vai falar dos juízos lógicos, que são as formas do pensamento sem conteúdo nenhum. Depois ele vai falar das categorias, que são as formas do pensamento com conteúdos a priori. Quais são esses conteúdos a priori? É a ideia de tempo, a ideia de espaço e a ideia de unidade que a gente vai ver também. Então, os conceitos, as categorias, são elementos que nos ajudam a pensar, são os elementos que possibilitam que a gente pense e que já estão dentro do sujeito, que não precisam de nada de fora. Então, por exemplo, a ideia de unidade, a ideia de totalidade, a ideia de possibilidade, a ideia de limitação, de negação, todas essas são categorias que não dependem do mundo externo, são do sujeito e com elas ele pensa o mundo. Além disso, o nosso pensamento é sempre discursivo, enquanto a nossa sensibilidade, né, a nossa intuição, ela é intuitiva, né? E aí, para o Kant, para fechar todo esse esquema, precisa de um elemento que é a ideia de unidade. Ele vai buscar de onde vem essa unidade. E ele vai encontrar justamente na percepção da identidade do eu. A percepção da unidade do eu, que a gente pode aproximar do penso logo existo, para o Kant é eu penso. E esse eu penso é o que dá a unidade. É uma chave fundamental para compor todo o esquema do pensamento de Kant. Porque sem a ideia de unidade a gente não conseguiria a gente não conseguiria juntar vários elementos em uma coisa só, não poderia fazer categorias abstratas, etc. Então a ideia de unidade do eu é fundamental para que a gente consiga abstrair e fazer elementos gerais. Sem a unidade a gente não conseguiria fazer isso. Essa unidade do eu, essa percepção da unidade do eu, Kant chama de apercepção transcendental. E a gente viu lá no vídeo de Leibniz que a percepção é não só perceber, mas perceber que está percebendo. É você ter conhecimento da sua percepção. Aqui no Kant, a percepção transcendental é a percepção do eu, da unidade do eu. Mas isso não significa que Kant aceita a ideia de alma. Para ele, a percepção do eu não significa a prova de uma alma, de uma existência de um elemento, de uma coisa pensante, né, de uma substância pensante, como foi para Descartes. Para o Kant, a percepção transcendental do eu penso significa a possibilidade de unir categorias diferentes em uma coisa só. Então Kant, ele, com todo esse pensamento, ele faz o que ele próprio chama de uma revolução copernicana. E o que significa isso?
para ele não é mais o sujeito que gira em torno do objeto e que tenta entender o objeto por si mesmo. Para o Kant, não. É o objeto que gira em torno do sujeito. Por quê? Porque a gente percebe o objeto a partir de formas da sensibilidade e formas do pensamento que estão no sujeito. Então, não é mais o sujeito que tem que tentar entender o objeto em si. É o objeto que vai ser entendido a partir das formas da sensibilidade do pensamento que estão no sujeito. Essa é a revolução copernicana de Kant. E aí o fenômeno, ele é o objeto para o sujeito, não é o objeto em si, isso tem que ficar muito claro. E aí com isso, Kant vai fazer uma delimitação de até onde pode chegar o nosso pensamento verdadeiro, científico, no nosso pensamento, digamos assim, que se preocupa com a verdade. E o nosso conhecimento vai ser só a partir dos fenômenos e dos elementos a priori do sujeito. Então o nosso conhecimento não pode passar daí. A gente só consegue conhecer aquilo que a gente percebe, mas entendendo isso como o modo como o mundo aparece para mim, e a gente só pode conhecer, além disso, o que o sujeito tem de conceitos a priori que estão nele e que a gente percebe a partir desse estudo. E isso constitui a experiência possível. Então tem um limite, a gente não pode passar desse limite, que senão a gente vai estar falando de coisas que não tem nenhuma conexão com a realidade. Só que o Kant também diz que o ser humano tem uma tendência a ultrapassar esse limite. Ele tem uma tendência a falar de coisas das quais ele não pode ter certeza, das quais ele não pode ter nenhum conhecimento seguro. Esse limite é sempre ultrapassado e para o Kant os filósofos costumam ultrapassar esse limite com muita facilidade. Por quê? Porque existe uma tendência do ser humano para fazer isso. E aí Kant vai dar 3 exemplos, que talvez sejam os mais importantes para a filosofia, de conceitos que ultrapassam esses limites. O primeiro deles é o conceito de alma. Para o Kant, a alma ela não pode ser provada. Por quê? Porque quando a gente tem a percepção transcendental, a percepção do eu, não significa que a gente conheça a coisa em si. A gente não conhece a coisa em si, a gente conhece a nossa percepção do eu. Também é um fenômeno. A nossa percepção não está fora do fenômeno. Então, se a gente afirma que existe uma alma, a gente está pulando do fenômeno para a coisa em si. E isso não pode, a gente está ultrapassando o limite. Um outro conceito que é muito importante é o conceito de cosmo. E o que é o cosmo? É um universo organizado por uma inteligência. O cosmo não é só o universo, é o universo organizado por leis, por uma inteligência, digamos assim, por uma ordem. Para o Kant, a gente não pode afirmar a ideia de um cosmo, por quê? Primeiro porque a gente não tem acesso fenomênico, de fenômeno ao cosmo, a gente não conseguiria perceber o cosmo inteiro. E também, tanto as ideias a favor e contra esse cosmo organizado têm argumentos muito bons que não podem ser inviabilizados, digamos assim. Tem ideias contrárias que podem ser defendidas. Então, o cosmo não pode ser conhecido de maneira segura. A terceira ideia, e talvez a mais polêmica de todas, é a ideia de Deus. Para o Kant, quando a gente fala da ideia de Deus, a gente está também ultrapassando o limite da razão. Por quê? Porque a gente não tem acesso fenomênico de nenhuma forma a Deus. E ele vai analisar também as provas da existência de Deus que tiveram na história da filosofia. E isso tanto nos racionalistas e até alguns empiristas, como por exemplo John Locke. Para Kant, todas as provas da existência de Deus têm como fundamento o mesmo argumento, que é o argumento ontológico. Aquele argumento de que existe uma ideia de Deus e que essa ideia, dentro dela, tem o grau máximo de perfeição e um dos atributos é a existência. Então,
Se um dos atributos é a existência, necessariamente precisa existir Deus. Se a gente voltar um pouco, a gente vai lembrar desses argumentos. Para o Kant, quando a gente fala que existe um conceito que inclui a ideia de existência e inclui a ideia de perfeição, então precisa necessariamente existir, a gente está confundindo o que é lógico com o que é real. E confundir o que é lógico com o que é real é um erro. A gente não pode fazer essa ponte. Existe um conceito com tais características e daí eu provo que ele existe. Para o Kant, para provar que algo existe, é só a partir do fenômeno, a partir de uma experiência que vem ou de fora ou do próprio sujeito. Além disso, a ideia de que a existência é um dos atributos de Deus é uma ideia analítica, né? O conceito de Deus inclui a ideia de existência, como nós vimos lá, um juízo analítico. E um juízo analítico não pode provar nada, ele não acrescenta nenhum conhecimento, ele só explica o que já está posto. Então, a ideia de Deus possuir a existência significa que na ideia tem, mas no real não necessariamente. E aí, tanto a ideia de alma, quanto a ideia de cosmos, quanto a ideia de Deus passam a estar fora da filosofia e da metafísica. E isso é um golpe muito grande na história da metafísica, na história da filosofia como um todo. Por quê? Porque toda a filosofia até então, ela tinha esses conceitos muito claros, muito colocados de maneira quase inquestionável. Então Kant vai estabelecer um limite para a razão e vai deixar essas coisas de fora. Ou seja, essas coisas não podem ser conhecidas de maneira segura, científica e verdadeira. Mas não significa que a gente não pode usar essas ideias para pensar. A gente pode utilizar elas como ferramentas para pensar a ideia de alma, de Deus, etc. Mas a gente não pode tomar como reais, que aí estaria acontecendo um erro. Então, toda metafísica que for aparecer depois de Kant vai ter que passar por esse tribunal da crítica da razão pura, o tribunal do pensamento. Vai ter que mostrar como esse conhecimento não ultrapassa os limites do nosso conhecimento, da nossa possibilidade de conhecimento. Certo? Então, no próximo vídeo, eu vou continuar com Kant, eu vou falar um pouco sobre a ética e sobre a ideia de autonomia. E, para aprofundamento, eu tenho vontade de indicar que vocês leiam Kant, mas, ao mesmo tempo, eu sei que vai ser um trauma. Então, eu indico que vocês leiam o segundo prefácio da Crítica da Razão Pura. Não leia o livro todo, lê só o prefácio. Lá tem muitas ideias interessantes sobre o livro e tem meio que uma passada rápida por todos os principais temas do livro. Então leia o segundo prefácio da Crítica da Razão Pura, é o prefácio da segunda edição, e se você tiver realmente empenhado, com muito sangue no olho, aí você lê o livro todo. Mas já te preparo, não vai ser fácil. Certo? Então, curte o vídeo, comenta aí o que você achou, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!